Zequinha vende cosméticos e, para aumentar a renda, fez uma rifa com 75 bilhetes para sortear um kit de beleza. Sabendo que cada bilhete da rifa custa R$ 15, Cláudia comprou 5 bilhetes. Determine a probabilidade de Cláudia ganhar o kit. É uma pergunta bem simples, né? Não tem esses R$ 15 aí só foi para enfeitar a questão. Ele não vai afetar em nada em relação à probabilidade. É uma questão bem boba. Então, só lembrando que para a gente calcular uma probabilidade, do que é que nós precisamos para calcular essa probabilidade? Do número de Q pelo número de Q, não é isso? Qual é? Quem me lembra aí? É o número de casos favoráveis pelo Q? Número de casos possíveis, não é isso? Então vamos lá. Então temos aqui o seguinte: a probabilidade de quem? Cláudia, não é isso? Quer dizer, quem é que vende? De Cláudia ganhar esse kit comprando 5 bilhetes, eu vou ter aqui ó, a probabilidade de ocorrer esse evento A vai ser igual ao que? Ao número de casos favoráveis. Então, NA. Quantos casos favoráveis são? Ela comprou 5 bilhetes, então eu tenho 5 casos favoráveis. Pelo número de casos possíveis. Quantos são os casos possíveis? Foram vendidos. Ela, quer dizer, desculpe-me, ele fez, Zequinha fez 75 bilhetes. Então, 75, 5 para 75. Simplificando aqui, eu vou ter 1 em 15, não é isso? Divide aí para mim quanto é que dá, por favor. 1 dividido por 15. Vai dar uma dízima aqui, com certeza. Zero vírgula zero meia meia. Vai dar essa dízima daí, não é isso? Em taxa percentual, corre duas casas decimais. E a gente arredonda a última casa aqui, ó. Então, vou dizer que é aproximadamente 6,67%. Lembre-se, gente, que uma questão aberta, porque vocês vão ter lá no teste questões abertas, você pode ter a forma, eu vou aceitar, tanto você colocando 6,66 ou 6,67, para mim tanto faz, a resposta está certa. Mas você sabe que numa questão de múltipla escolha, que vocês vão ter questões de múltipla escolha também, pode aparecer 6,66 ou 6,67. Então fiquem atentos. Vamos lá. Vamos à próxima questão. Um amigo me mostrou uma pilha com 5 livros de matemática, 6 de física e 9 de literatura, todos com as mesmas dimensões. Qual é a probabilidade de escolhermos ao acaso um desses livros e ele ser de literatura? Outra questão também fácil. Só que aí eu tenho o meu espaço amostral, não é isso? O número de elementos do meu espaço amostral vai ser o total de livros. Então a gente pode colocar aqui, ó, o NE. Vou só ver aqui a tela, só um minutinho. Então, o número de elementos que eu tenho aqui no meu espaço amostral são 6
mais 5 mais 9. 6 mais 5, 11, mais 9 dá 20. Pronto. Então, isso. Então, tem um número de casos favoráveis aí, o número de casos possíveis, são 20. Então, a probabilidade de ocorrer esse evento aí, que é de um desses livros ser de literatura, vamos chamar aqui de probabilidade de ocorrer esse evento A, vai ser, quantos livros de literatura temos? 9. Então, eu vou ter 9 em 20. Aqui vai dar um decimal exato, porque dividido por 20, 9 dividido por 20 dá quanto, por favor? Dá 0, pronto. Que é a mesma coisa que 45%. Então, a probabilidade de cair um livro de literatura de um baralho com 52 cartas, deseja-se retirar uma carta. Indique a probabilidade de a carta ser retirada. Nesse caso, letra A, do naipe de paus. O que é que vai acontecer aqui? Lembre-se que um baralho com 52 cartas são 4 naipes. Então, se eu pegar esses 4 naipes, que é o quê? Ouros, copas, paus e espadas, o que é que vai acontecer? Vai dar 13 para cada um. Então, eu tenho nesse naipe com 52 cartas, 13 cartas que seja do naipe de paus. Então, a probabilidade de ocorrer esse evento A, aqui letra A, vai ser de quê? De 13, porque são 13 cartas, um total de 52. Então, 13, simplificando aqui com 52, vai dar 1 para 4, ou seja, uma carta em cada 4 do naipe. E isso aqui dá 0,25. Ou seja, a probabilidade de cair corresponde a 25% do naipe de paus. Letra B. Letra B, a gente tem aqui o seguinte: um mais de copas. E aí, como é que vai ser um mais de copas? Um mais de copas, eu só tenho um em todas as 52 cartas do baralho. Então, a probabilidade de ocorrer esse evento aqui, que a gente vai chamar de evento B, vai ser de quê? 1 em 52. Divide aí para mim, por favor, quanto é que dá 1 por 52. Vai dar 0, da dízima. Quem é depois do 19? Pronto, vou botar um 2 aqui. Então, correndo duas casas decimais e colocando isso aqui em taxa percentual, eu vou ter 1,92%. Pronto. Pelo menos vocês se habituem a colocar a taxa percentual sempre com duas casas decimais, certo? Letra C. Uma figura dama, reis ou valete. Então, em cada naipe, são 3 figuras, não é isso? Pense dessa maneira. São 4 naipes, que é ouro, copas, paus e espadas. Você tem 3 figuras em cada um desses naipes, que é quem? Dama, rei e valete. Então, nos 4 naipes, eu tenho quantas cartas de figuras? E aí? 12. Muito bem. Então, a probabilidade de ocorrer esse evento C vai ser de 12, porque são 12 figuras em 52. Simplificando aqui por 4, vai dar 3. Por 4 vai dar 13. Aqui vai dar dízima também. Divide aí para mim, por favor.
Vai dar quanto? 0, pronto. Tem mais algum outro número, pelo menos, para ter uma segunda casa decimal aqui depois da vírgula? O 7, pronto. Então nós vamos ter aqui o 7. Depois do 7, para a gente arredondar, tem qual número? É maior do que 5? Depois do número 7 é maior do que 5? Então a gente vai arredondar aqui para 8. Então, com duas casas decimais, eu vou ter 23,08%. No sorteio de um prêmio, havia 3 bolas azuis, 22 bolas verdes em uma urna. Quem retirasse uma bola azul ganharia um celular, e quem retirasse uma bola verde ganharia um pendrive. Carolina foi selecionada para tirar uma bola da urna. Qual a probabilidade de Carolina ganhar um celular? Para ganhar um celular, ela tem que tirar uma bola o quê? Azul, não é isso? Meu espaço amostral aí tem quantas bolas? Então, o número de elementos do meu espaço amostral é igual ao quê? 22 mais 3 dá 25. Então, a probabilidade de ocorrer esse evento, dela ganhar um celular, é se ela vai tirar uma bola azul. Então, eu vou ter 3, num total de 25. Aqui não dá para simplificar. Divide aí para mim, por favor. 3 dividido por 25 dá quanto? 0,12, que é o mesmo que 12%. Temos aqui o seguinte, questão de número 5. Um número natural menor que 30 é escolhido ao acaso. Indique a probabilidade desse número não ser primo. Então vamos pensar no seguinte, aí eu vou ter que fazer aquele caso que a gente citou de uma probabilidade de ocorrer o quê? Oi, fala. Tá, sim, sim. Nada. É de um evento complementar, não é isso, gente? Na verdade, ele fala assim de não ser o número primo, mas a gente vai calcular a probabilidade de ocorrer um número primo e vamos calcular o complemento dele. Como assim? Vou explicar para vocês aqui. Vamos lá. Eu tenho que calcular, eu tenho que saber no meu espaço amostral quem são os números primos para poder a gente calcular a probabilidade de ocorrer esse. Porque na verdade ele quer o quê? De não ser o número primo. Então vamos lá. Quem são os números primos que nós temos aqui? Que está entre 1 e 30. Quem são eles? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 e 29. É isso mesmo. 23 e 29. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a probabilidade de ocorrer um número primo, então vamos ver aqui, ó. A probabilidade de ocorrer esse evento A é o quê? De 10 em 30, ou seja, 1 em 3. Calma que a gente aqui não vai precisar fazer esse cálculo. Mas ele não quer a probabilidade de ocorrer um evento, de ocorrer esse evento. Ele quer que não seja primo. Então a gente vai calcular o complemento
Deixa eu mudar aqui. Como é que a gente fala o complemento? A gente vai fazer assim, ó. De ocorrer esse evento complementar, eu vou ter um inteiro, ou seja, que significa 100%. Ah, professor, eu posso calcular o percentual aqui e depois subtrair de 100%? Tanto faz, pode ser também. Então é a mesma coisa, 100% corresponde a um inteiro, menos um terço, e aí vai ser igual ao quê? 3 vezes 1 a 3, 3 menos 1, 2. Pronto, é isso aqui que eu quero. Então quando você divide, porque esse aqui, que evento, esse 2 terços aqui, ó, 2 para 3, é o quê? É a chance de não ocorrer de ser retirado um número primo. Isso aqui dá o quê? Uma dízima. Dá 0, se não me engano, 666. Não é isso? Como aqui eu já sei que vai ser uma dízima, vamos dar aqui, ó. A resposta vai ser de 66,7% ou 0,6%. Uma urna tem 25 bolas. 8 amarelas, 9 azuis e as demais verdes. Na retirada sucessiva de as bolas com reposição, e aí vamos ver o seguinte, ele está dizendo que é com reposição, que tipo de cálculo a gente vai fazer aqui? Se é com reposição, é a probabilidade de ocorrer eventos independentes. O que é que significa? Ele não vai afetar, não é isso? Bora lá. De duas bolas sendo azuis. Então, eu tiro uma bola. O que é que significa isso? Se eu tiro uma bola da urna, se ela sair azul ou qualquer outra cor, eu devolvo para a urna. É isso que significa o que eu estou falando a respeito de relação de eventos independentes. Então vamos lá, como é que vai ser aqui? De duas bolas serem retiradas, das duas bolas que foram retiradas serem azuis. Então, quantas bolas azuis eu tenho? 9. Então eu vou pegar a primeira, tiro, eu tenho 9 no total de 25, não é isso? Depois eu devolvo para a urna e vou mais uma vez, coloco a mão na urna e vou tentar tirar uma bola. Ou seja, volta a ter 25 bolas na urna de novo. Então, como é que vai ser esse evento aqui? A probabilidade de ocorrer esse evento vai ser essa daqui, ó. Letra A. 9 em 25 vezes 9 em 25. Ah, professor, eu não entendi porque que é esse produto. Porque são as duas vezes que eu vou colocar a mão na urna e retirar. Por que duas vezes 9,25 avos? Porque é o seguinte, são 9 bolas azuis no total de 25. Eu devolvo de novo a bola para a urna e tiro mais uma vez. Então eu tenho mais a probabilidade de 9,25 avos. Que dá quanto? 9 vezes 9, 81. 25 vezes 25 dá 625, se não me engano. E aí eu vou dividir. Divide aí para mim, por favor. Pronto, 0,1296. Vocês entenderam a questão, gente? Que é a mesma coisa que 12,96%. Oi, diga aí. Pode falar. Se eu posso explicar mais uma vez a letra A. É porque está falhando, Eduardo. Vamos lá. A minha voz não está falhando não, né? Para vocês, está tranquilo.
Ah, pronto. Então, ó, vou reexplicar aqui. Ó. O que é que está acontecendo? Temos aqui o seguinte, olha só. Temos uma ocorrência de eventos independentes. O que é que significa essa ocorrência de eventos independentes? Que eu acabei de falar. O que foi que qual é essa intenção de ocorrer esses eventos independentes? A retirada da primeira bola da urna não vai afetar a retirada da segunda bola da urna. Por que eu estou dizendo isso? Porque na questão ele está dizendo assim, olha, eu vou retirar duas bolas azuis. Mas no texto da questão ele diz assim, ó, com reposição. Então significa que eu retiro uma bola da urna, vejo qual é a cor, devolvo a bola para a urna, ok? Misturo e retiro de novo. Ou seja, no momento que eu vou colocar a bola, pego a primeira vez a bola na urna, eu tenho uma chance de 9, ok? Porque são bolas azuis que ele quer, 9 no total de 25 bolas. Tirei a primeira vez, eu vou ter uma probabilidade de 9,25. Devolvo para a urna e vou mais uma vez retirar, porque ele está querendo o quê? Que eu retire duas bolas azuis. Então, a probabilidade de ocorrer mais uma vez vai ser 9 no total de 25. Se fosse sem reposição, como é que seria? Como é que vocês me explicariam se fosse sem reposição? É o fato de eu retirar a bola da urna e não colocar de novo. Eu tenho 9 no total de 25 avos, na primeira vez que eu tiro. Na segunda vez que eu vou tirar, não importa qual cor eu tenha tirado na primeira, eu vou ter uma probabilidade de ocorrer o quê? 9, só que agora no total de 24, porque lá na urna vai ter apenas 24 bolas. Entendeu? Só que ele fala que é com reposição, então a probabilidade de ocorrer isso vai ser o quê? 9 na primeira vez, devolvo a bola, 9 na segunda vez. Então eu vou ter 81,625, que deu 0,1296, não foi isso? Que é igual a 12,96%. Então, vocês vão observar isso. Toda vez que ele disser que é com reposição, você está devolvendo, ou seja, continua com as 25 bolas na urna. Entendeu? Sem reposição, quer dizer que você vai tirando, vai diminuindo a quantidade de bolas. Aí eu colocaria o quê? 9 em 24. Entendeu? Bora lá. Letra B. Lembre que a questão principal aqui, o texto dela, indica que é sempre com reposição. Então, bora lá. Na letra B ele está dizendo da bola ser verde e a segunda ser azul. Ou seja, eu devolvo, eu pego a primeira, olho a cor, devolvo para a urna, pego a segunda, olho para a bola, vejo a cor e devolvo para a urna. Então, da primeira bola ser verde e a segunda ser azul, quantas verdes eu tenho? Ele fala que as demais são verdes. São 25 bolas. 8 mais 9 dá 17. 17 mais 8 dá 25. Então é 8. São 8 bolas verdes. Então a primeira bola a ser verde, 8 em 25. E da segunda bola ser azul, 9 em 25. Então eu vou ter 72,625. Que dá quanto essa divisão, por favor? 1.152. Isso. Que é igual a 11,52%.
Vamos para a próxima. Da primeira bola ser amarela e da segunda bola ser vermelha. Vamos lá, calcular essa probabilidade aí. Da primeira bola ser amarela, então 8 amarelas, num total de 25. Tem bolas vermelhas? Então vou colocar 0. Qualquer número multiplicado por 0 é 0. Então, qual é o percentual? 0% de chance. Ou seja, é o quê? Isso é um evento impossível. Em uma central de atendimento, 100 pessoas receberam senhas numeradas de 1 até 100. Uma das pessoas é sorteada ao acaso. Qual a probabilidade de a senha sorteada ser um número de 1 a 20? Questão idiota. Vai ter questão assim também, viu? Questão besta. Mas é uma questão besta que você tem que prestar atenção no texto. O que em relação ao texto, professor? Isso aqui, ó, de 1 a 20. De 1 a 20, isso quer dizer que eu incluo, ok? O que? As senhas número 1 e a senha número 20. Então, no total, eu vou ter o quê? 20 senhas. Então, a probabilidade de ocorrer esse evento vai ser de 20, não é isso? Em quantas? Em 100. Aqui nem precisa simplificar. Então, letra C. Terminou probabilidade, né? Vamos lá para questões do plano cartesiano. Que eu acho que é bem mais trabalhoso e vocês têm que ter mais atenção do que em relação à probabilidade. A probabilidade é mais fácil. O plano cartesiano tem mais cálculos a serem feitos. Vamos lá, olha só. Temos aqui o seguinte. Um segmento tem as seguintes coordenadas: 4, 3 e 4x. Calcule o ponto médio, sabendo que a distância entre esses pontos é 4. Caramba, aqui tem bastante cálculo, porque ele está dando a distância e quer que você calcule o ponto médio. Como é que eu calculo distância entre dois pontos? Aquela formulazinha que eu dei para vocês, que é essa daqui, ó. D ao quadrado vai ser igual ao quê? XA menos XB ao quadrado, não é isso? Mais YA menos YB ao quadrado. Então, o que é que eu vou ter que fazer aqui nessa questão? Primeiro, eu vou ter que calcular a distância. Depois que eu calcular a distância, eu vou calcular o ponto médio. Então, vamos calcular essa distância aqui. Então, nós temos aqui, ó, ele está dizendo que a distância entre os pontos é 4. Então, eu vou ter 4 ao quadrado vai ser igual. XA é esse daqui, ó, 4, menos XB, menos 4. Entendeu? Ó, são as abscissas dos dois pontos. Depois eu tenho 3 e x, que são as ordenadas dos dois pontos. Então, eu vou ter 4 menos 4 ao quadrado mais xb, não é isso? O YA menos YB. Eu vou ter 3 menos x ao quadrado. Então, 3 menos x ao quadrado. E aqui eu tenho um produto notável. Aqui vai dar 0, que vai facilitar bastante a gente. Eu vou jogar esse 4 ao quadrado para o segundo membro depois, ok? 16, já calculando ela aqui, vai dar 0. 0 ao quadrado dá 0, não preciso ficar me importando. Mais, e aqui eu tenho um produto notável. Lembrando, quadrado do primeiro termo
menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, 6x, mais o quadrado do segundo termo. E aqui você já viu que vai dar uma equação de segundo grau. Então, vou ter x ao quadrado vai ser igual joguei ele aqui, x ao quadrado vai ser igual x menos 6x, vou jogar esse lá para o segundo membro, mais 9, menos 16, igual a zero. Então, x menos 6x dá menos 7, igual a zero. Vamos lá para baixo, cara. Aqui eu vou ter delta, vai ser b ao quadrado, 36, vou direto, viu, gente? A gente aqui não vai perder tempo, não. 36b ao quadrado menos 4ac. Como c aqui é negativo, isso aqui vai se tornar positivo. 4 vezes 7 dá 28. Então, delta vai ser igual a 64. Pronto. Vamos para a Bhaskara. X vai ser igual menos b, 6, é isso, mudo o sinal de b, mais ou menos raiz quadrada de 64, que é 8, sobre 2 vezes a, que é 2. Então, aí eu tenho x' igual a 6 mais 8 dá 14, dividido por 2 dá 7. Eu vou ter dois valores para trabalhar nessa questão. E x duas linhas, eu vou ter 6 menos 8 dá menos 2, sobre 2, que dá menos 1. Bom, eu encontrei os valores prováveis de quem? De x. X pode ser 7 ou menos 1. Então, questão de teste essa daqui, ó. Tenho certeza, isso aqui é spoiler de teste. Todo esse cálculo que eu acabei de fazer aqui, ó, é spoiler de teste. Se ele perguntasse quais são os prováveis valores de x, menos 1 ou 7 ou menos 1, tanto faz. Mas ele não quer isso, ele quer na questão, calcule o ponto médio. Então vamos lá, como é que eu calculo o ponto médio? Deixa eu fazer uma separação aqui. Para calcular o ponto médio, é outra formulazinha. É o que? A soma de quem com quem? xb mais xa, ou xa mais xb dividido por 2, tanto faz. E ya mais yb dividido por 2. Então, vou fazer isso aqui, ó. Para calcular o ponto médio, eu vou ter essa formulazinha daqui. Ponto médio de xa e de x e de b, ou de x e de y, eu vou ter essa formulazinha aqui, ó. xa mais xb dividido por 2, ya mais yb dividido por 2. E aí eu vou ter dois momentos. Quando eu tiver o valor 7 e quando eu tiver o valor menos 1. Então, vamos lá, vamos fazer esse cálculo daqui. Quando o primeiro valor aqui for 7, esse valor de x aqui, ó. Então, eu vou pegar 4 mais 4, não é isso? E dividir por 2. Então, vamos lá. Ponto médio de x e de y. Eu vou ter 4 mais 4 dividido por 2. E de y eu vou ter 3. E o primeiro valor aqui, ó, de x, eu vou colocar 7. Mais 7
dividido por 2. Então, a coordenada do ponto médio de x e y, 4 mais 4 dá 8, 8 dividido por 2 dá 4, 3 mais 7, 10, 10 dividido por 2 dá 5. Isso aqui quando for 7. E quando for menos 1, eu vou fazer a mesma coisa. Só que agora eu vou substituir, botar no lugar desse 7, eu vou botar menos 1. Então, ponto médio de x e y, eu vou ter 4 mais 4, aqui não muda. O primeiro ponto vai ser sempre 4, dividido por 2. E agora só que eu vou ter 3 menos 1, dividido por 2. Então, ponto médio de x e y vai ser 4 mais 4, 8 dividido por 2, 4. E 3 menos 1 dá 2, 2 dividido por 2 dá 1. Tá aí. Ou um ou outro. A distância entre os pontos A e B é 10. Olha aí, a mesma coisa da questão 8. Vocês fizeram essas questões, gente? Alguém resolveu alguma coisa? Vocês querem fazer sozinhos? Essa daí, pelo menos? Essa daí é idêntica à primeira parte da questão de número 8. Ele está dizendo aqui, ó, a distância entre os pontos A e B é 10. Sabendo que a coordenada do ponto A é x menos 1 e B é 8, 7, quais são os valores possíveis para x? No caso da questão anterior, os valores possíveis de x foi 7 menos 1. Aí eu paro a questão aqui. É a mesma coisa que ele quer nessa questão 9. Então, eu vou fazer o quê? Distância ao quadrado, no caso 10 ao quadrado, vai ser igual ao quê? X menos 1, ou seja, xa menos xb, x menos 8 ao quadrado, é isso? Mais menos 1 mais 7 ao quadrado. Aí ficaria o quê? 100, não é isso? Cem ao quadrado. Aqui não é menos, aqui não é mais 7, não, aqui é menos 7. Desculpe, gente, aqui, ó. Logo eu vi que tá estranho. Menos 1, menos 7. Correto? Bora lá. Aí ficaria o quê? 100. Aqui eu tenho o quê? Um produto notável. Quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, 16x, mais 8 ao quadrado, 64. Quadrado do segundo termo. E aí eu tenho mais, aqui eu tenho menos 1 menos 7 dá menos 8 ao quadrado, vai ficar 64. E aí temos aqui o seguinte, x ao quadrado, eu botei 100 ao quadrado, é 100 somente. X ao quadrado menos 16x, 64 mais 64 dá 128,
Então, mais 128. Vou trazer esse 100 para o primeiro membro, menos 100, igual a zero. E aí eu vou ter x ao quadrado menos 16x. 128 menos 100 dá 28, mais 28, igual a zero. E aí, de novo, eu vou para delta e Bhaskara. E aí eu vou ter os valores de x' e x2', que são as respostas que ele quer. Então, nós temos aqui o seguinte, delta. Delta vai ser igual a b ao quadrado. Dá quanto aqui? 16 ao quadrado dá 256. Menos 4 vezes 28. Dá quanto? Dá 112. Delta vai ser igual a 256 menos 112, dá quanto? Pronto. E aí a gente já sabe que tem aqui uma raiz quadrada exata. Então, portanto, eu vou ter aqui, vamos para a Bhaskara, x vai ser igual a menos b, então vai ficar 16, mais ou menos a raiz quadrada de 144, que é 12, sobre 2 vezes a, sobre 2. E aí eu vou ter x'. 16 mais 12 dá 28, dividido por 2, 14. X, duas linhas, eu vou ter 16 menos 12, dá 4, dividido por 2, dá 2. E aí, quais são os valores possíveis para x? Resposta da questão, 14 ou 2. Um segmento tem as coordenadas 9, menos 1, 7 e 3. Qual o valor da ordenada de seu ponto médio? Ordenada é o valor de y, viu? Cálculo de ponto médio é facílimo. Então, ó, ponto médio, eu vou fazer o que aqui? De x, y. Nove mais 7 dividido por 2, menos 1 mais 3 dividido por 2. E aí eu vou ter o que aqui? 9 mais 7 dá 16, dividido por 2. Menos 1 mais 3 dá 2 dividido por 2. Então, aqui o ponto médio de x, y, desses pontos aí, dessas coordenadas, eu vou ter 8, 1. Qual é o valor da ordenada do seu ponto médio? A ordenada é o valor de y. Se 2, 5 for o ponto médio do segmento de extremos 5, y e x, 7, então o valor de x mais y é igual a... E aí, como é que seria essa questão? Questão simples, é de ponto médio. Basta você fazer separadamente, não precisa fazer junto como aquela formulazinha do ponto médio, não. Você pegaria o quê? 5 mais x, isso aqui é 2, tá vendo? Então, 5 mais x dividido por 2 é igual a 2. É isso que eu vou fazer. Então, o cálculo do ponto médio de x, eu vou ter 5 mais x dividido por 2, ó,
ele já deu o ponto médio, que é 2. Então é igual a 2. Então eu vou calcular o valor de x. A gente pode botar assim, ó, m de x aqui, ó. Então, aqui eu faço 5 mais x, igual a 2 vezes 2, 4. Então, x vai ser igual a 4 menos 5. X vai ser igual a menos 1. Já tem o valor de x. O valor de y. Vou fazer a mesma coisa. O ponto médio de y é calculado como... Eu vou aqui, ó, y mais 7 sobre 2, que é ponto médio, é igual aqui, ó, a ordenada é 5, é igual a 5. Então, eu vou ter y mais 7 igual a 2 vezes 5, 10. Então, y vai ser igual a 10 menos 7. Y vai ser igual a 3. Como ele quer x mais y, nós vamos ter menos 1 mais 3, que dá quanto? Sinal do maior subtrai, 2. A resposta certa é a letra B. Em cada caso, determine a distância entre os pontos. Questão fácil. Determinar a distância entre os dois pontos, eu vou ter o que? Letra A. Distância ao quadrado vai ser o quê? Menos 3 menos 5 ao quadrado. Porque vai ser o quê? XA menos XB. Então, menos 3 menos 5 ao quadrado. Mais YA menos YB. 4 menos 6 ao quadrado. Então, eu vou ter distância ao quadrado vai ser igual a menos 3 menos 5 dá menos 8, mais 4 menos 6 dá menos 2 ao quadrado, não é isso? Então, vou ter distância ao quadrado vai ser igual a 64 mais 4. Então, distância ao quadrado é igual a 68. Distância vai ser igual a raiz quadrada de 68. Que sua obrigação é ver se é possível extrair fatores do radical e dar um resultado mais simples possível. Vamos ver aqui. Então, por exemplo, eu tenho 68 por 2 dá 34, por 2 dá 17, 17 é primo. Então, que dá 1. Então, sai. Aqui é possível extrair fatores do radical. Então, vai ficar 2 ao quadrado vezes 17. Então, essa distância aqui, ó, vai ficar 2 ao quadrado vezes 17. Saiu da raiz. A resposta da questão aqui é o quê? 2 raiz de 17. Tá aí. Letra A resolvida. Vamos lá. Distância ao quadrado é igual a quê? 6 menos 1 ao quadrado, mais 10, ó, menos com menos mais 4 ao quadrado. É outra coisa para ficar muito atento. Então, distância ao quadrado vai ser igual a 5 ao quadrado, é isso, mais 14 ao quadrado. Então, eu vou ter 25 mais 196. Dá quanto essa soma aí, por favor? 196 mais 25 dá 220. Pronto. 221 não tem raiz quadrada exata. Então, ele vai ficar assim mesmo. Determine o valor em unidades de área de um triângulo com vértices localizados nos pontos 5,1, 4,1 e 5,4.
Estão tranquilos em relação ao cálculo de área de triângulo? Utilizando a forma que eu expliquei para vocês, que é a mais fácil para vocês resolverem. Vamos lá. Tem mais uma questão além dessa aqui de triângulo? Deixa eu ver aqui a próxima. Tem. Então eu vou fazer essa e vou deixar vocês fazendo a outra. Certo? Bora lá. Vou explicar aqui para vocês. Então temos aqui o seguinte. Para determinar a área, eu vou fazer isso aqui, ó. Superfície vai ser igual a meio vezes a seguinte matriz. 5, 1, 4, não coloco na ordem. Na ordem que vocês estão vendo lá, 5, 4. E repito a primeira. 5, 1. Na hora de eu calcular, vamos ter aqui o seguinte. Isso aqui é uma matriz. Eu vou ter... O cálculo de matriz é um cálculo bem simples. Eu vou multiplicar na diagonal. Então, eu vou fazer isso vezes... Oi. Travou? 4 vezes 5 vezes 1. Verifica a internet. Então, aqui eu vou ter o seguinte, ó. Superfície vai ser igual a meio vezes o módulo. Eu tenho que entender que módulo é diferente da matriz, ok? Por que módulo? Porque o resultado que sai daqui tem que ser sempre um resultado positivo. Então, nunca vai dar negativo porque a gente vai calcular a área. A área não pode ser um valor negativo. Entendeu? Nunca. Então, é medida de superfície. Como é que vai ser? Eu vou multiplicar. Então, aqui vai ser a soma do produto dessas diagonais aqui, ó. 5 vezes 1, que dá 5, mais 4 vezes 4, que dá 16, mais 5 vezes 1, que dá 5. Certo? Menos... Aí agora eu vou fazer diferente. Eu vou calcular nesta direção, ó. 4 vezes 1, 5 vezes 1, 5 vezes 4. Então, vamos lá. Vai ser a mesma soma. 4 vezes 1 dá 4. 5 vezes 1 dá 5, então mais 5. Mais 5 vezes 4 dá 20. Esse meio, gente, por que ele está aqui? Porque lembra que para calcular a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2, é metade da área de um quadrado. O que você está calculando aqui é a área do quadrado, ok? Ou a área retangular. E aí eu divido por 2 para poder determinar a área de um triângulo. Porque lembre-se que o triângulo é metade da área de um retângulo ou de um quadrado. Sempre lembre disso. Então, vezes... E aí eu tenho 5 mais 16, 5 mais 5, 10, mais 16 dá 26. Então eu tenho 26 menos 4 mais 5, 9, 29, não é isso? Então, superfície vai ser igual a meio vezes 26 menos 29 dá menos 3. Olha o que eu falei aqui para vocês desse módulo aqui. Então, esse módulo aqui está justamente para barrar um número negativo que acontecer aqui dentro. Então, eu vou ter superfície vai ser igual a meio vezes 3. Então, o módulo de menos 3 é 3. Então, isso aqui vai ser o quê? 3 meios. Que é igual, como a gente está calculando superfície, que é a área, eu divido. Então, vai ser 1,5 unidades de área. Como ele quer aí na questão. Tá aí. Essa é a resposta.
Considere os pontos D, que é 4, 5, E, 6, 1 e F, 0, 2 em um plano cartesiano. Determine a área do triângulo formado pela ligação dos pontos médios dos segmentos DE, DF e E. Esse daqui é um pouquinho mais trabalhoso, porque primeiro eu vou ter que calcular os pontos médios. Entendeu? De cada um desses segmentos aí. Depois, mas aí a gente pode fazer rapidinho. Aí eu deixo para vocês calcularem. Como é que eu calculo o ponto médio de DE? Eu vou fazer o quê? Vou botar aqui, ó, médio de DE. Eu vou fazer DE x, ó, xd mais ED dividido por 2. Então, eu vou fazer 4 mais 6 dividido por 2. E aqui eu vou ter 5 mais 1 dividido por 2. Então, aqui eu vou ter 4 mais 6 dá 10. Eu vou fazer direto, para não ficar perdendo tempo. 10 dividido por 2 dá 5. 5 mais 1, 6. 6 dividido por 2 dá 3. Já encontrei o primeiro par ordenado que eu preciso para calcular a área. Vamos lá, agora de DF. DF eu tenho 4 mais zeros. 4 mais 0, deixa eu botar aqui. Quatro mais 0 dividido por 2. E 5 mais 2 dividido por 2. Vamos fazer rápido também. 4 mais 0 dividido por 2 dá 2. 5 mais 2, 7. 7 dividido por 2 dá 3,5. A gente não vai colocar em forma de fração, porque a gente vai ter que calcular aquela matriz. Vamos lá. Agora de EF. Médio de EF. Eu vou ter 6 mais 0 dividido por 2. 1 mais 2 dividido por 2. Então, vou ter as coordenadas 6 mais 0 dividido por 2 dá 3. 1 mais 2, 3. 3 dividido por 2 dá 1,5. Pronto. Agora eu posso calcular a área do triângulo, porque são esses valores aqui que eu preciso ter. Então, como é que vai ser para calcular? Então, eu vou ter aqui o seguinte. A área vai ser igual a meio. Eu vou começar e vocês terminam, ok? Vezes. E aí eu tenho, quais são as coordenadas? 5, 3. 2, 3,5. 3, 1,5. E repito a primeira, 5, 3. E aí vocês já sabem. Dá um tempinho aí para vocês resolverem. Eu primeiro venho aqui, ó, nesse produto. Depois eu venho no inverso. Ó, esse por esse, esse por esse, esse por esse. Faz aí essa questão. Joga ela para cá para cima. Então temos aqui o seguinte. 5 vezes 3,5 dá quanto? Dá 17,5.
mais, aí eu tenho 5, deixa eu voltar aqui, 2 vezes 1,5 aqui dá 3, mais 3 vezes 3 dá 9, menos, e aí eu tenho 2 vezes 3 dá 6, mais 3, isso, 10,5, mais 7,5. Vamos lá. Então, tenho meio vezes o módulo de... Aqui dá 20,5, 29,5, não é isso? 29,5 menos 6 dá 16,5, mais 7,5 dá 23, 24, isso, 24. Então eu vou ter meio vezes 29,5 menos 24 dá 5,5. Então 5,5 dividido por 2 é igual a 2,75 unidades de área. Pronto, tá aí. Vocês estão corretíssimos. Defina o ponto médio dos segmentos determinados pelos pontos a seguir. Questão fácil. Ponto médio é rapidinho. Vamos lá. Letra A. Ponto médio desses pontos aí, ó, dessas coordenadas. Eu vou ter menos 9 mais 1, não é isso? Como ele não disse aqui quem são esses pontos, não preciso colocar, eu vou botar aqui x, y. Então eu vou botar menos 9 mais 1 dividido por 2 e 1 menos 7 dividido por 2. Menos 9 mais 1 dá o quê? Menos 8. Menos 8 dividido por 2 dá menos 4. Então, menos 4. 1 menos 7 dá menos 6. Menos 6 dividido por 2, menos 3. Pronto. Letra A resolvida. Letra B. Mesma coisa. Ponto médio, x, y. Eu vou ter 12 mais 8 dividido por 2. 7 mais 9 dividido por 2. Então, nós vamos ter aqui 12 mais 8 dá 20, dividido por 2 dá 10. 7 mais 9 dá 16. 16 dividido por 2 dá 8. Tá aí. Vamos lá. No plano cartesiano abaixo, estão assinalados os pontos P e Q. Quais são as coordenadas do ponto P e Q nesse plano cartesiano? E aí, qual resposta você me daria aí? Qual é a resposta correta dessa questão 16? Olha, questão fácil, viu? Vai ter questão assim? Vai, tenha certeza. Qual é a coordenada dos pontos P e Q? Ouvi alguém tentando falar aí alguma coisa.
Me diz aí, qual é a coordenada do ponto P e Q? Preste atenção no detalhe. Quando o ponto está em cima da ordenada, lembre-se sempre desse detalhe. Quando o ponto está em cima da reta das ordenadas, é porque a abscissa é nula. Muito bem, Eduardo. Significa que o ponto P, x é 0 e o ponto está em cima de y. Correto. Quando o ponto está em cima da abscissa, nesse caso aqui, eu vou ter a ordenada nula. Quer dizer que Q é 1, ou seja, x é 1, y é 0. Então, qual a resposta certa da questão? 0, 1, 1, 0. Letra D. Questão 17. Essas questões poderiam substituir a de delta e Bhaskara? Não, não tem como. Infelizmente, nada. Elas vão ter que aparecer. E elas vão aparecer, viu? Então treina bastante elas lá. Recomendo que vocês revejam, refaçam as questões. Ó, pega de novo, refaz sozinho e olha para ver se está fazendo certo. Que é assim que se estuda matemática. Pega a revisão que foi corrigida, refaz tudo, ou tem dúvida, vai assistir mais tarde, que eu vou postar lá a aula. Então, questão 17, olha só. O ponto E, que tem de coordenada π, pertence ao primeiro quadrante, ao segundo quadrante, ao terceiro quadrante ou ao quarto quadrante. E aí? Qual é a resposta correta? Primeiro, segundo, terceiro ou quarto quadrante. Como é que eu vou saber isso? Ó, plano cartesiano, abscissa, primeiro quadrante, vamos ver se é isso mesmo, ordenada. Então aqui eu tenho primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante. Π, a gente sabe que é 3,4, então é 3,4, ou seja, x é positivo e y é positivo. Se x é positivo e y é positivo, você vai ver, ó, no primeiro quadrante, você vai observar isso. Deixa eu colocar aqui, ó, um resumo para vocês. X é maior que 0, y é maior do que 0. No segundo quadrante, você tem x menor que 0, y maior que 0. No terceiro quadrante, você tem x menor que 0, y também menor do que 0. No quarto quadrante, você tem o quê? X maior que 0, y menor que 0. Ou seja, é um número negativo. Então, nesse caso, ó, π e π é x maior do que 0 e y maior do que 0. Então, é primeiro quadrante.